Acaba de ser lançada uma biografia digital sobre o cantor lírico cearense Paulo Abel do Nascimento. O autor da obra é o pesquisador Gabriel Peter e a gente conversa com ele sobre esse livro, que é resultado de mais de 10 anos de produção. Boa noite, Gabriel. Olha só, boa noite. A valorização de um artista, né? A valorização de arte com mais arte, né? E um processo de produção extenso, né? Suponho então que muito aprofundado, né? O porquê dessa pesquisa, qual é o teu interesse nesse artista? Conta pra gente. Certo. Falando mais especificamente como foi que se originou o projeto, eu, na época, me interessava muito por música, era um estudante universitário, e aí eu fui fazer um mini curso sobre princípios de canto e fisiologia da voz, né, num evento universitário. E aí, no terceiro dia, as meninas que ministravam a oficina, elas apresentaram um pequeno trecho do filme Ligações Perigosas, né, de 1978, que o Abel fez uma parte, né, uma pequena participação. E aí eu fiquei muito interessado, não por causa da voz dele, porque eu não tinha capacidade para saber o que era aquele tipo de voz, esse tipo de coisa, mas pela história que elas contaram, um pouco que eu soube sobre ele, né, que ele era uma pessoa que tinha nascido aqui em Fortaleza, num contexto muito pobre, que não tinha recursos para estudar e conseguiu ir para a Europa, né, conseguiu se consagrar nos palcos e teve uma morte muito precoce, né, aos 35 anos recém-completados em Paris, em 1992. E essa coisa meio trágica, digamos assim, meio que me chamou a atenção também, sabe, para isso. E a partir desse momento eu comecei a fazer pesquisas muito extensas pelo Brasil todo e na França, né, também na Itália, né, com amigos, parentes e pessoas de outros níveis de proximidade sobre o Abel. Né? Então eu não falo sobre razões, eu falo sobre motivações. Eu me senti motivado a pesquisar a vida desse grande artista que ainda é bastante desconhecido, né, aqui no nosso próprio país. Pois é, tem uma certa notoriedade, né? Fez participação especial em filme, teve um destaque de uma carreira internacional pelo pouco que eu vi aqui, mas, como você disse, infelizmente, muita gente não conhece ainda quem foi Paulo Abel. Então, se puder fazer um resumo, assim, lógico, a gente vai deixar as melhores partes, as partes mais complexas para as pessoas acompanharem o seu livro, mas se você fosse explicar para alguém hoje, quem foi Paulo Abel? Bom, o Paulo Abel, ele foi um cantor e educador musical cearense, que ele nasceu aqui em Fortaleza em 1957, né, no bairro do Benfica, numa ruazinha chamada Caio Carlos, que fica ali cortando a 3 de Maio. Ele foi um garoto que ele nasceu com um problema, que provavelmente ele teve um problema chamado hipogonadismo, que é caracterizado por uma severa falta de produção de testosterona, né? E em função disso, a voz dele não passou pelo processo natural de amadurecimento, né, que todas as pessoas passam, né, o homem, a mulher e tal, durante o período da puberdade, eles passam por um processo de amadurecimento da voz. A voz fica mais grave, né? E o Abel não teve essa passagem. Então, devido a esse tipo de voz, se descobrirá no futuro que ele vai ser capaz de interpretar com bastante fidedignidade um repertório que só era possível ser reproduzido por meninos castrados. Na Europa, durante os séculos 17, 16, até mais ou menos o século 18, alguns meninos cantores eram castrados antes da puberdade para que eles pudessem executar peças de extensão muito grande, né? Assim, não era propriamente uma voz de mulher, mas era a voz de um pré-adolescente. O Abel tinha isso naturalmente. E ele era muito apaixonado por música, mas ele não tinha dinheiro para frequentar a única instituição que formava músicos na época aqui em Fortaleza. Então ele aprendeu com as pessoas da vizinhança e aos poucos ele conseguiu, através de amigos, né, através de vários contatos que ele teceu, conseguiu ir estudar na Europa. Ele foi em 1978, né, voltou para o Brasil em 1975 e aqui no Brasil implementou um processo importantíssimo, né, de formação de artistas, que foi o Projeto Ópera, na Universidade Federal do Ceará, e morreu precocemente em 1992 em decorrência da AIDS. Né? Infelizmente, ele fez parte da primeira geração de pessoas que eram contaminadas pelo vírus, né? E na época ainda não tinha o tratamento com coquetel antirretroviral, né? E aí ele buscou o tratamento na França, que era onde ele morava, né? Basicamente a maior parte da vida dele, e faleceu lá. Antes disso, ele deixou ainda 2 discos gravados, que nunca foram lançados no Brasil, né? Ele fez uma dissertação de mestrado na Sorbonne, né? Paris 8, que eu tive acesso também, tenho acesso a esse material. Enfim, tem uma memorabilia muito grande sobre ele, mas que ainda é pouco conhecida pelo público, né? Especialmente na Europa. E o que você descobriu nesses 10 anos de pesquisa
sobre o Paulo Abel, sobre a música erudita também, né? Que a gente até hoje não tem tanto destaque. Mesmo assim, ela já eu considero ela perene, assim, ela não vai ter baixas, né? Sim. Ela vem numa linearidade, assim, de espaço mesmo, assim, né? Eu queria saber o que você descobriu, assim, de mais relevante, de mais detalhado sobre ele e sobre a música dele. Você sabe que é uma coisa engraçada, porque eu penso assim, o Abel, com o passar do tempo, a gente que é biógrafo é meio obsessivo. Então a gente vai querer conhecer, né, a pessoa a tal ponto que eu não conheci o Abel fisicamente, né? Mas a sensação de que sim, já, né? A sensação é que a gente tem uma certa intimidade, sabe? Você vai constituindo um personagem que ele é muito contraditório. Ele era dado a uma expansividade muito grande, mas tinha um momento de melancolia profunda. Era um cara que ele se ligava efetivamente a poucas pessoas, era um cara que era íntimo de pouquíssimas pessoas, e ele era um cara que ele tinha uma paixão muito grande pela música, né? Isso era uma coisa que era incontestável. Eu acho que a música, e principalmente o canto, porque o Abel foi um destaque principalmente na arte do canto, era a razão de ser da vida dele. Tanto que quando a doença piorou, né, que ele já não podia mais usar a voz, no segundo disco dele isso fica mais patente, né, que ele já está começando os primeiros sintomas, ele meio que perde a identidade dele era a voz dele, era o cartão de visita dele, né? Então, uma coisa que eu descobri, várias coisas que eu descobri sobre o Abel, na verdade, né, nesses anos europeus e nesses anos brasileiros também, é que ele era uma personalidade multifacetada. Ao mesmo tempo que ele podia ser muito generoso, às vezes ele era uma pessoa muito avarenta, às vezes ele era uma pessoa megalomaníaca. Por exemplo, ele dizia para a família dele que tinha apartamentos em Paris, em Florença, onde ele foi morar primeiro, né, na Itália, e na verdade ele não tinha, né, morava numa água furtada lá em Paris. Eu tive nesse apartamento dele, né, um apartamento bastante pequeno, que pertencia ao Claude, que era o pianista dele, né, que eu entrevistei lá na França. Então, assim, o Abel é uma personalidade muito humana, sabe? E eu acho que ele tinha muito desejo de ser amado e de ser reconhecido na terra dele. Tanto que ele fez questão, quando ele voltou para o Brasil, né, passou a frequentar o Brasil de novo em 1975, a se dedicar cada vez mais à promoção da educação musical, principalmente aqui no Ceará. Ele foi um grande disseminador da educação musical aqui no Ceará, né? Hoje, há várias pessoas que passaram pelo Projeto Ópera estão nas universidades, aqui no exterior e também nos palcos do Brasil e do mundo, né? Eu imagino que ele ainda tenha família por aqui, né? Como é que é a relação da família dele com esse teu projeto, quando viu? É de muito orgulho? Olha, assim, é legal porque eu sou muito amigo da família, né? Então a gente foi uma coisa que foi construída aos poucos, né? Isso é que é bonito, porque eu acho que os projetos que eles são significativos, de fato, são aqueles que eles são construídos com o passar do tempo. Você estava falando aqui de futebol no bloco passado. Eu estou me dedicando agora a um projeto que é sobre meu bisavô, né, o Alcides Santos, que é o fundador do Fortaleza. É meu bisavô materno, né? E aí eu fiquei pensando, qual é a razão de ser, por exemplo, de um projeto desses? Meio que conhecer um pouco da minha história, porque eu conheço pouco sobre ele, né? No caso do Abel, também eu teci essas relações de amizade com a família. Eu sou muito amigo do sobrinho dele, né? De vários parentes. Então, assim, eles ficaram muito felizes porque na cabeça deles, assim, o Abel, ele já estava esquecido desde 1992, né, quando ele morreu. E, de fato, ele foi lembrado em 2006, quando o professor Elvis Matos publicou um pequeno perfil biográfico, mas fora isso tiveram pouquíssimas menções, né? A biografia que eu estou fazendo agora, ela é bem mais aprofundada. É uma valorização, não deixa de ser. Gabriel, para a gente fixar aí no nosso... na memória do nosso assinante, onde que a gente encontra o seu livro? Ele já foi lançado, já está disponível, né? Podemos procurar. Onde que a gente encontra? Vamos falar aqui agora para o telespectador. Olha, uma coisa que é importante que eu quero destacar é que esse projeto ele é apoiado pela Lei 14.017, Lei Aldir Blanc, né? Foi um edital emergencial. Esse livro ele pode ser encontrado brevemente no site pauloabel.com.br, né? Que a gente está lançando. Também pelo e-mail pauloabeldonascimento@gmail.com. Ou você pode me contatar no meu perfil pessoal, também no Instagram, @gabriel.peter, né, para você poder adquirir essa versão digital. Também estamos fazendo uma campanha para fazer uma primeira impressão, né, da obra em versão, né, impressa mesmo, em papel, porque muita gente gosta da versão de papel, né? E é isso, né? Se vocês tiverem interesse, por favor, entrar em contato, que eu faço a maior questão também que esse projeto seja conhecido pelo maior número de pessoas possível. Muito obrigado, Gabriel. Até uma próxima. Boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado.
Panorama Noite vai ficando por aqui e você continua acompanhando o que acontece no mundo pelo nosso portal O Otimista. Além, é claro, do nosso próximo telejornal, Panorama Amanhã, às 7 horas. Até mais. Até já.